Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Olá, ora bem-vindos a mais uma edição Tudo em Toronto de Manuel Alexandre. Hoje, dia 6 de novembro, nas ondas do Go Live TV, para todo o mundo. Bem-vindo a vocês todos. Hoje começamos aqui a nossa programação um bocadinho mais cedo, pois há outros haveres e então temos que alterar de vez em quando um bocadinho a programação. Isto é, o horário da programação. A programação continua todas as quintas-feiras, pelo mundo inteiro, e muito obrigado àqueles que fazem comentários, e são bastantes, seja de Portugal, seja aqui de Mississauga, seja de Brampton, seja de muitos lados do Brasil, de muitos lados do mundo, que fazem comentários. A todos eles, muito obrigado. E, por favor, continuem a fazer o sharing desta programação. Tudo em Toronto de Manuel Alexandre, nas ondas do Go Live TV, como eu costumo dizer, no qual também quero agradecer ao Juliana de Luca por me dar esta oportunidade para eu poder expressar os meus sentimentos acerca de política e não só. Ora bem, este mês, ao dia, portanto, que na segunda-feira, vai celebrar o Dia dos Veteranos, o dia em que a paz realmente começou, da Segunda Guerra Mundial. Vamos celebrar um bocadinho, depois do comercial iremos ouvir e prestar uma homenagem a eles também. Já são 80 anos que a Segunda Guerra Mundial acabou. E por vezes nós não devemos esquecer do que o sacrifício que muita gente fez para que hoje possamos ter uma comunidade, possamos ter um mundo democrático e não falar uma só língua. Pois iremos desenvolver um bocadinho mais. Estamos a ver se o nosso presidente dos veteranos aqui da província de Ontário, Tony Letra, a ver se entra também nos estudos totalmente para fazermos a programação juntos, falar um pouco sobre os veteranos, mas entretanto eu virei mais daqui a pouco a falar sobre isto depois de início, portanto, desta programação. Iremos ver um vídeo também, depois iremos falar um bocadinho mais tarde, um vídeo sobre o scholarship do local 183, mas na segunda parte iremos ver esse vídeo que eu achei bastante interessante, em que, aliás, o Go Live TV, o nosso amigo Juliano e o Johan, estiveram lá a cobrir o evento categoria. Iremos falar um bocadinho do nosso Mark Carney, o nosso primeiro-ministro canadiano, a pedir desculpa, a beijar a mão, a pedir desculpa ao Donald J. Trump. Meus amigos, isto irrita, mas eu depois irei explicar porquê. Iremos falar também, às vezes, de justiças que há. Por exemplo, o ex-presidente da França, que está na cadeia. Iremos falar um bocadinho sobre isso. Iremos falar também do referendo, que esta semana passada foi o aniversário, 30 anos de referendo da província do Quebec e como é que está, portanto, a província do Quebec. E por fim, iremos acabar a nossa programação. Era para termos um convidado hoje, o Dr. José Manuel Figueiredo Guerra, mas está impossível de contactar também, de maneira que vai entrar connosco na próxima semana para nos dar uma perspectiva acerca de como está Portugal, acerca da economia, da produção interna bruta do país também e outras coisas que ele achar de interessante e o parte do imobiliário também. Entretanto, meus amigos, eu agora iria sugerir um pequeno intervalo e depois voltaremos então. Até já.
Ora, vamos então a dar continuidade aqui aos temas que acabei de falar há pouco. Ora bem, dissemos que este mês, dia 11, é o dia que se celebra o Dia do Veterano. Sejam veteranos de qualquer lado do mundo, não só do Canadá, não só da América, mas também de Portugal, nós celebramos também o facto de termos ido à guerra. Não é a celebração de termos ido à guerra, é a celebração de termos ido defendido a nossa pátria. Obedecer às leis da pátria portuguesa. Este foi um dos principais fundamentos que leva hoje a celebrar, portanto, o Dia dos Veteranos. Nós não nos podemos esquecer do sacrifício que houve em obedecer à nação, seja ele da América, seja ele de Portugal e outros países também, onde realmente o sacrifício mais alto é pôr a nossa vida em risco, e muitos e milhares e centenas de milhares fizeram isso. Muitas centenas e milhares de pessoas faleceram. E nós hoje não podemos esquecer, porque na realidade chegou ao fim, houve vitória na Segunda Guerra Mundial, houve vitória. O Hitler foi derrubado. Mas antes dele ser derrubado, muitos e centenas, milhares e milhões de pessoas faleceram durante essa guerra desnecessariamente. Quando o mundo entra em guerra, numa perspectiva que realmente, por vezes, querem dominar as outras nações, querem que as outras nações, portanto, sejam iluminadas à luz deles, não pode ser, meus amigos. Cada nação, cada país tem a sua maneira de pensar, baseado na democracia, respeito pelos outros. Isso é importante. Agora, os soldados que realmente combateram em qualquer guerra, seja também no Vietnã, não podemos esquecer, portanto, de guerras que estão... E, por exemplo, neste momento, há forças canadianas também, não a combater, mas em termos de paz, noutros países da Europa também. E a todos eles, o muito obrigado por obedecerem à nação. Aos canadianos, aos americanos, aos portugueses, aos angolanos, a todos eles que celebrem um dia de veteranos, que celebrem o dia que muitos sacrifícios foram feitos durante vários anos. Fazer o ultimatum, sacrifício da vida, que é ir para a guerra e não saber se vem vivo ou não. Baseado nesta teoria, nós temos que passar os nossos pensamentos e esta ideologia que os estamos a atravessar e estas celebrações que não podemos esquecer, temos que passar para a juventude, para que a juventude não caia no mesmo erro que caímos há 80 anos atrás, há 60 anos atrás, há 40 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 1 ano atrás. E guerras que há continuamente, seja no Sudão, seja na Nigéria, agora a matarem os cristãos, mas eu depois irei falar um bocadinho sobre essa parte. Quer dizer, há guerras desnecessárias, só porque há alguém que realmente quer dominar outra raça. Meus amigos, o mundo é muito melhor em paz pelo mundo inteiro. A tecnologia é desenvolvida, não haja dúvida, quando há guerra. Mas para que desenvolver a tecnologia da guerra? Por que não desenvolver a tecnologia de nos darmos todos bem uns com os outros? Outras tecnologias que façam bem ao nosso ambiente. Outras tecnologias onde ninguém morre devido à guerra. E eu acho que esse é um ponto principal que todos nós devemos pensar nesta data do Dia dos Veteranos. É dia 11, aqui no Canadá. E também, já agora, em nome do nosso presidente, Tony Letra, dos veteranos aqui da província do Ontário, também estou a ver que não vai conseguir entrar aqui nos nossos estúdios, através via vídeo, mas ele pediu-me para transmitir esta mensagem. É que dia 11, no Queen's Park, aqui em Toronto, há, portanto, pessoas que nos estão a ver neste momento que queiram fazer parte
dos veteranos, por favor, entrem em contato com o Tony Letra. Ir ao Queen's Park e serem reconhecidos ali como também foram veteranos portugueses. Depois, dia 16 de novembro, gostava de convidar todos vocês, os que estão a ouvir e a permanecer aqui no Canadá, aqui à volta do GTA, de Toronto, Mississauga, Brampton, para irem ao cemitério de Oakville para mais um ano celebrarmos a vida daqueles que foram dados para o benefício de uma liberdade mundial, para o benefício de uma paz, de obediência à nação. Muitas vezes revoltados, muitas vezes muita gente não queria ir para a guerra e foram porque eram obrigados também. A todos eles, mesmo aos voluntários, mesmo a todos eles que fizeram parte da guerra, obrigado pelo trabalho que fizeram. E agora gostava de dedicar, e vou pedir a vocês que, por favor, observem um minuto de silêncio após vermos este vídeo que agora vamos apresentar em honra de todos os veteranos pelo mundo inteiro. Vamos então ao vídeo, se faz favor. E agora, meus amigos, é a honra de todos os ex-combatentes pelo mundo inteiro. Trabalharam pela liberdade, trabalharam pela democracia. A todos eles, por favor, um minuto de silêncio. Ora, muito obrigado. E esta é a nossa homenagem a todos os veteranos pelo mundo inteiro. Muito obrigado pelo vosso esforço e também, eu também sou um veterano, mas muito obrigado, pelo menos aqueles que foram a combater. Eu tive a sorte, portanto, de não ter ido a combater, fiquei no continente. Foi uma sorte que tive, de maneira que... mas, de qualquer forma, nós apreciamos todo o trabalho que foram feito pelos outros. Ora, eu gostava de... antes de iniciar a falar sobre a política, há uma parte que a gente vai pôr um vídeo do local 183, Johan, mas antes disso eu vou, portanto, falar um bocadinho sobre o local 183. O local 183 é um sindicato, é dos maiores sindicatos aqui da província de Ontário, pertencente à LIUNA. LIUNA é Labour International North America. Um dos grandes sindicatos aqui nesta província, com um grande líder, vários líderes da LIUNA, o vice-presidente Joseph Manganiello, mas aquele líder que realmente mexe com tudo, honestidade. É uma alegria nós falarmos com ele. A humildade daquele homem. Um líder como poucos, há muito poucos líderes como aquele. O nosso amigo Jack Oliveira. O executivo todo que ele tem, à volta de 11 pessoas. Um executivo de alta classe que compreendem tudo, e não é só portugueses. Reparem que tem de outras nacionalidades também no executivo. E reparem que eles ajudam muitas outras partes na comunidade. Ajudaram-me a mim quando fui à ingressão de fundos para o Peel Memorial Hospital. Ajudam diariamente centenas de pessoas. Mas eu estou a falar de, muito bem, do local 183, porque isto é uma realidade. A 506 também, o nosso amigo Carmen, também uma boa união, um bom sacrifício, uma boa ajuda que eles fazem, uns bons trabalhos pelas comunidades, e normalmente a 506 agrega-se muitas vezes a 183. Atenção a esta amizade que há entre dois locais. Os locais do Bricleiro, ou o Sindicato do Bricleiro,
e o Sindicato dos Carpinteiros. A amizade e o respeito que há por cada um. A Local 183 deixa muito a desejar a muitos políticos que não conseguem bater, nem conseguem chegar aos calcanhares daquela instituição. Nem pensar nisso. Assim o nosso Primeiro-Ministro Mark Carney aprendesse alguma coisa com o nosso amigo Jaco Oliveira. Que estes políticos que estão portanto, no Parlamento em Ottawa, que ouvissem, que fizessem alguma coisa para com o país, neste caso. Que levassem a atenção e levassem uma lição de humildade e de fazer o bem e não estar à espera de ir a sacar algum para eles. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, 2 membros do Parlamento que temos aqui, na cidade de Mississauga, em Ottawa. Pouco se ouve falar deles. Tivemos o Charles Sousa e temos o Charles Sousa, que é um grande economista. Aquele homem devia ter sido posto como economista do Canadá inteiro. E porquê é que eu digo isto? Porque o Mr. Champagne, o Philippe Champagne, meus amigos, é advogado, ele não é economista. Como é que se pode pôr um economista a tomar conta de uma economia do Canadá todo? É como pôr um sapateiro a fazer uma operação ao cérebro. Você queria isso? Não. Estamos nesta situação e pelo mundo inteiro há disso. Mas também há partes onde realmente a justiça é feita. Mas vamos continuar a falar aqui do Canadá. Ou seja, o Sindicato 183 é o lustre da nossa comunidade portuguesa. Há 2 dias atrás, deram bolsas de estudo, mas vamos ver o pequeno vídeo para vocês. Vocês nem vão acreditar. Vamos ver então o vídeo e depois falarei mais um pouco, está bem? Até já. Hi, my name is Georgi Sharavidze. I'm a 4th-year student at Schulich School of Business studying Finance and Accounting. My father is a member of the union and I'm really thankful for Local 183 for the scholarship. Thank you. Hello, my name is Isaiah. I'm a fresh high school graduate and enrolled at Centennial College for pre-service fire. I'm more than thankful for this opportunity and the gift they've given me. Thank you. My name is Dante Liberatore. I'm 2007. I'm studying finance at Western University. My grandfather, my nono, is the one who's sponsoring me. He's not able to be here today though, unfortunately. I'm very thankful for the Local 183, for Luna, for giving me this opportunity. It's a great opportunity. It helps out a lot of great exposure as well. I'm truly grateful for all that's been done, for the opportunity for the scholarship as well, and I look forward to many more opportunities that come with it. Last 6 years I'm with the union Local 183 and it's really fantastic in North America, and we are really getting benefits with that union, like we are getting covered by the physicals, all the Great benefits. all the benefits, yeah. I'm very honored. I'm very thankful to Lyona as well as my parents. They pushed me actually to apply and try. They believed in me when I didn't. And I'm so glad I could have this opportunity from Lyona. Well, right now I'm at McMaster Biomedical Engineering, and I really appreciate the support of Lyuna because engineering can be a lot, especially financially, and so having that support not only from my family, but also from Lyuna, who's been supporting my family for so many years, is just so inspiring, and I'm so grateful. Boa noite aos nossos sócios, aos pensionistas, à comunidade em geral. Sim, eu acho que a educação que é muito importante e acho que o local 183
tem uma grande obrigação em ajudar os filhos, os netos dos nossos sócios, a tentar ajudar neles a ter uma educação que os leve com um futuro com mais brilho, como se diz, no futuro. Acho que isto é uma maneira da gente agradecer aos sócios, dizer obrigado pelo que eles fazem para a gente, e acho que se há alguém que merece estas bolsas de estudo, são os membros do local 183 e os filhos. E hoje acho que é o exemplo perfeito. Hoje 129 bolsas de estudo. 129. O local 183 até este momento já deu 10,7 milhões de dólares em bolsas de estudo. I'm honestly very grateful. Going to school was probably like one of my biggest plans that I've always wanted to do, be able to pursue my career. I don't really have words to explain it. I'm just very grateful. A number of local unions across Ontario that have committed themselves to ensure that the children of our members could get a scholarship because they're high achievers, because they work hard, and also because they are sons and daughters of our members. How fantastic is that? So I want to say congratulations first and foremost to our members who have had the foresight in order to create these programs with our leadership, and then say congratulations to the students who've worked so hard in order to achieve this milestone here this evening. But I would be remiss if I didn't say congratulations to my brother, Jack Oliveira, and his executive board, who have the foresight to continue to have one of the most incredible scholarship programs that I've ever seen. We congratulate each of you on your considerable accomplishments today, including being the recipient of this year's scholarship. However, we must be aware that you do not stand before us this evening alone. We would be remiss if we did not recognize the assistance and guidance that your parents, grandparents, and sponsors have given, and extend these same congratulations to them at all. Let's give it to them. Local 183, LiUNA. Feel the power. LiUNA, Feel the Power. What a great work. Isto foi um bom trabalho feito pelo Sindicato 183, o local 183. Parabéns, Jack, parabéns, Mancinelli, parabéns, Carmen, as well. Parabéns a todos eles que estão envolvidos. E reparem a honestidade deles. As bolsas de estudo, para cima de $1 milhão, foram dadas a jovens cujos pais, ou tios, ou família trabalham e são membros da local 183. Aqui está um sindicato a trabalhar não só para os membros, mas também para os filhos e netos. Parabéns, local 183, estás no nosso coração, sem dúvida alguma. Ora bem, agora eu gostaria de falar um bocadinho, se pudéssemos pôr aí uma fotografia que o nosso amigo Johanna aí tem, do Donald J. Trump e Mark Carney. Agradecer que pudessem pôr aí a fotografia para a gente poder fazer uns comentários. Johan?
Ora, desculpem esta pequena interrupção, mais um comercial tinha que ser, porque temos que fazer estes comerciais para pagar também, para ajudar a pagar aqui as despesas. Ora bem, e já agora falando, se você precisar de fazer anúncios nos seus negócios, pois entre em contato aqui com os estúdios do GoLive TV, que teremos todo o gosto em anunciar vocês. Também quero agradecer ao Pedro Maia, de My Associates, pela sua presença aqui, mensalmente, e que é bom para as pessoas saberem o que se passa economicamente. Ora bem, estava eu há pouco a dizer, se pudéssemos pôr aí uma foto do Donald J. Trump, que apareceu no Toronto Sun esta semana, onde temos o Donald J. Trump, um homem grande, e o Mark Carney, que é o primeiro-ministro aqui do Canadá, a pedir-lhe desculpa. O que é que aconteceu? Porque é que o nosso primeiro-ministro está a pedir desculpa ao Donald J. Trump? Aqui o primeiro aqui da província de Ontário. O Ontário é uma província que tem à volta de 14 milhões e meio, mais ou menos, de habitantes. E o Doug Ford, que é o primeiro desta província, pensou, quando tivemos aqui o beisebol, portanto, o Championship, ou o Campeonato do Beisebol Mundial, que foi um time do Blue Jays e outro de Los Angeles, que tiveram em competição. Ele pensou gastar 75 milhões de dólares e anunciar 2 anúncios, portanto, durante o jogo, e também depois gastou aquele dinheiro nas televisões americanas para dizer que não, o Ronald Reagan, no ano 1988, também não concordava com as tarifas e não, portanto, ele queria pôr na cabeça dos americanos o que o Donald J. Trump está a fazer, que não é justo. E vamos a uma coisa, o Donald J. Trump ficou chateado em ouvir aqueles anúncios. Ficou chateado por 2 coisas. Uma delas, nos tempos do Ronald Reagan era uma situação diferente, e a outra dos tempos de hoje, outra, portanto, totalmente diferente em relação a 1988. Eu às vezes falo com pessoas e digo, Manuel, eles perguntam, tu concordas com as tarifas? Ninguém concorda com tarifas. Mas se há alguém que está a trabalhar para o país deles, o Donald J. Trump é um deles. A razão, o Donald Trump ficou chateado quando viu aqueles anúncios. Alguém informou o Doug Ford, que é o primeiro da província aqui do Ontário, que ele não gostou e seria melhor retirar os anúncios. Além disso, vão levar já mais 10% de aumento, portanto, nas tarifas. O Doug Ford parou imediatamente. E quando, agora a semana passada, estiveram na Ásia, e onde tiveram os 2 na mesma sala, o nosso primeiro-ministro, Mark Carney, foi a pedir desculpa por terem posto, aliás, pelo Doug Ford, por ter posto aqueles anúncios durante os jogos e em algumas televisões americanas. Ele disse, pediu desculpa porque realmente não foi justo o que foi feito. O Doug Ford disse que o Mark Carney sabia que ia pôr aquele anúncio. E ele que viu o anúncio. Mas parece-me que, se calhar, não sei, não acredito em políticos jamais, que se calhar diz que não era boa ideia, de uma vez que as negociações estavam quase a acabar com a América, estavam quase a finalizar. Semana e meia, coisa assim parecida ou 2, estavam, o caso das tarifas, finalizado aqui para o Canadá e com a América. Pois, o Donald Trump aceitou portanto, pediu desculpa, aceitou as desculpas. Mas, meus amigos, nós estamos a pagar aqui no Canadá. Eu vou começar pelo Canadá, que é a parte onde eu vivo e me apercebo mais. Em Portugal não me apercebi tanto. Há qualquer coisinha, mas é o seguinte. Todo o mundo vende para a América. A balança comercial tem que estar um bocadinho equilibrada em todo o lado, seja da China para a América e da América para a China. É o que ele está a tentar fazer. Nós sabemos que o Trump não tem um gosto de político. Não tem nem pensar nisso. E nós também sabemos que o Mark Carney não tem um gosto de político. Ele é banqueiro. Ora, temos um banqueiro, o homem que trata do banco,
e dos investimentos do banco a governar uma nação que precisa de ser político também. E temos um homem de negócio na América que não percebe nada de política. Isto é a realidade, meus amigos. Só temos um banqueiro a pedir desculpa a um homem do negócio. Isto gera fricção. Em 2018, estamos a pagar, e há pouco a dizer, estamos a pagar o erro, aquele falatório no G20, no G20, na Inglaterra, quando estava o Johnson Boris, primeiro-ministro da Inglaterra, quando estava Emmanuel Macron, quando estava a Merkel, quando estavam mais outras individualidades, e os microfones estavam ligados e eles não sabiam, o nosso Trump fez pouco do Donald J. Trump. Meus amigos, o Trump disse assim, o Canadá vai pagar por isto. E agora estamos a pagar. Agora estamos a pagar. Porque já houve vários países, incluindo a União Europeia, que imediatamente resolveram o assunto, a investirem, a comprarem e a venderem essa coisa. A Inglaterra também, a Coreia do Sul também. Quer dizer, há vários países que conseguiram negociar com a América. Mas o Canadá, muito importante, não conseguem. Meus amigos, eu vou-lhes dizer uma das razões porque é que não conseguem. Vocês sabem que o Donald J. Trump é conservador. E aqui, neste momento, nos últimos 10 anos, temos sido governado por uma besta, não tem outro nome. Há estações de rádio que chamam blackface, a cara negra. Não tem outro nome, que destruiu economicamente o Canadá. Que pôs o Canadá como uma cultura que não presta. O que eu quero dizer é post-nation. A post-nation não tem cultura. Não tem nada que identifique uma nação. Destruiu a parte da military também, dos militares. Com aquela coisa de homossexualidade, com aquela coisa de alguém atacou o outro sexualmente, não sei o que mais, e depois irem atrás dos generais. Eles destruíram o conteúdo de uma zona militar totalmente destruída no tempo do blackface, do Justin Trudeau. Se vocês sabem porque é o blackface, não? Ele gostava de se pintar em preto no carnaval e essa coisa toda, e portanto, chama-no blackface também. Ou a cara negra em português. Mas quer dizer, nós agora estamos a pagar por isto tudo. E se vocês quiserem, meus amigos, isto é garantido, se vocês quiserem que o americano, portanto, o governo americano ouça o canadiano, é que haja uma parte, portanto, de equipa de negociações formado pelos 3 principais partidos, 3 ou 4 principais partidos do Canadá. 2 de cada, 2 liberais, 2 National Democratic Parties, 2 liberais, e 2 Bloc, quase, e 2 ND. Pronto, e tudo isto. 2, 4, 6, 8 pessoas que conseguissem ir à América e negociar. Não é ir, portanto, os liberais todos, que o Trump detesta os liberais, meus amigos. Isto é garantido. E ele lembra-se quando o liberal Justin Trudeau fez pouco dele, vexou mundialmente. Não foi uma coisa assim, foi mundialmente. Agora estamos a pagar por isto tudo. Isto é uma consequência atrás de outra. Depois, quando ele disse que gostava de fazer o Canadá, 52nd, portanto, o Estado, 51 Estado, 51º Estado da América. Olha, se calhar se fossem se fossem a um referendo, talvez alguma coisa iluminasse ali, sei lá. Mas reparem que o Canadá não tem pessoas devidas, meus amigos, para tentarem negociar. Olha, chamem alguém do local 183, que eles sabem negociar. Negociam os contratos todos. Negociam tudo, praticamente serem quase em greve nenhuma. Sabem lidar com as pessoas. E a camada que temos dos liberais não sabem lidar com o pessoal, com os conservadores. Desculpem disso, meus amigos, isto é a realidade. É o que está a acontecer. O Canadá ainda não tem, portanto, ainda não está nada negociado. Já temos as tarifas no alumínio, no ferro e outros minerais também. Isso já lá estão. Quando a América
quer tentar vender manteiga e leite aqui no Canadá e lhe põe uma taxa de 400% em produtos laticínios. O Canadá tem que pensar duas vezes, que a América está a saber porque é que também não pode vender o produto aqui. E nós vendemos o produto para lá, seja a manteiga, seja leite e tudo para a América. Meus amigos, a balança tem que ser assim, mais ou menos equilibrada. Se a balança comercial não estiver um bocadinho equilibrada, é problemas. É o que o Donald Trump está a fazer. Tentar balançar a zona comercial um tanto ou quanto com a China, com a União Europeia, com a Coreia do Sul, com o Japão também, que conseguiram, portanto, realizar e fazer os contratos necessários. Claro que agora a Supremo Corte da América estão a ver realmente se foi justo ou não implementarem as tarifas, pois têm grandes advogados a darem desculpas, a dizerem que sim, outros que não. Isto vai-se ver o que é que vai dar. Mas o que é certo é verdade. Se eu tivesse um primeiro-ministro a tentar puxar para a minha nação, Canadá, ok? Como o Donald Trump está a fazer, nós éramos categoria. Neste momento, o Canadá está a atravessar, e vai atravessar ainda pior, e vai ficar ainda pior. Está-se a prever uma recessão. Os juros diminuíram um bocadinho a semana passada, mas, meus amigos, isso agora pouco vai ajudar. Já há um grande 16% unemployment, pessoas desempregadas de jovens aqui na província de Ontário. Nunca teve assim, já há muitos anos que eu me lembro. De maneira que o Donald Trump realmente aceitou as desculpas. E há uma coisa também, quando o Mark Carney, liberal, andou durante as eleições, e quando o Donald Trump disse, não, a gente vai aplicar, vamos aplicar as tarifas. Eu, quando fui nas eleições, lembro muito bem, meus amigos, em abril e maio, eu sou o único, eu banqueiro, mas ele não disse que era banqueiro, disse que era businessman. Eu banqueiro, sei como é que ele lidar com o Trump. Dar-lhe um cotovelo daqui, dar-lhe um cotovelo de lá, uma cotovelada e afastá-lo e pensar que ia deitar aquele homem abaixo com 2 ou 3 palavras. Agora os cotovelos dele já não andam cá mais à frente para defenderem as tarifas do Canadá. Já estão cá atrás, totalmente apertadas cá atrás, até, Sr. Trump, desculpe. A sério. Ele prometeu que ia implementar dólar por cada tarifa. Fez isso? Não. A Digital Sales Taxes, onde podia, durante um ano, coletar praticamente $1 bilhão, a Digital Sales Tax, o Trump telefonou e disse assim, tira-me isso aí, não implementes isso. Espera aí, ele disse, está bem, não implemento. Mas não teve alguma coisa em recompensa? Podia dizer assim, ó Donald, ó Trump, também tens que eliminar estas tarifas. Ou baixar. Isso é que é negociar. Mas, meus amigos, estes políticos, negociar. Um banqueiro, negociar. Um banqueiro sabe como é que há de investir o dinheiro. Não sabe governar. Há muita gente que diz assim, mas eu prefiro que o Canadá seja liderado, portanto, o nosso primeiro-ministro seja um homem de business do que um político. A América é um homem de business, um homem de negócio. Muita gente não gosta do Donald Trump. É um homem de negócios. Mas ele está a tentar fazer tudo para a nação dele. Claro que está a mexer com o mundo inteiro, não haja dúvida. E vocês sabem muito bem disso. Está a mexer com o mundo inteiro. Talvez um bocado mais. Mas, de qualquer forma, ele está a puxar para o país dele. A União Europeia foram $700 bilhões que vão investir e vão, portanto, ter comércio com a América. Mais outros investimentos também. E outros países, de maneira... O Canadá. Estamos nesta situação. Agora fecharam de uma companhia, Stellantis, que tinha recebido $280 milhões recentemente para continuarem na produção, para não desempregarem as pessoas. Disseram assim, bem, nós temos aqui um problema, um dilema, que é o seguinte. O Governo Federal quer que até 2030 a nossa produção de carros seja elétrico. E em 2035 que seja totalmente elétrico. Meus amigos, aqui no Canadá os carros elétricos não andam assim muito bem. Vamos lá ver que há carros elétricos aí que não estão a ser vendidos. Para já, o preço altíssimo. Segundo, a temperatura aqui é menos 30. Meus amigos, eu não quero ir de manhã começar um carro onde a temperatura cá fora está a menos 30.
Ou menos 40 às vezes com o vento, com o fator vento. Não querem. De maneira que os carros elétricos não estão assim tão aceitos. E então, os talentos dizem assim, não, a gente vai se mudar para a América porque podemos fabricar aquilo que quisermos. Podemos fabricar o que o mercado está a pedir. Não são políticos, estas são homens de negócio. E o Mark Carney não consegue eliminar aquela lei, portanto, o requisito de até 2030 ser 60% dos carros elétricos nestas grandes companhias, seja na Ford, seja na GM e nas Stellantis. Ora bem, quando é assim, quando nós somos forçados a fazer alguma coisa, e é o dinheiro deles que está em jogo, não venha cá o governo a implementar leis. Eles pagam as taxas, pagam tudo como deve ser, o governo que os deixa em paz. Oh, Manuel, mas eles deram 280 milhões de dólares. Se calhar não deviam ter dado. Agora a Melanie Joly pensa que vai trazer o dinheiro para trás. Meus amigos, o dinheiro foi dado. Goodbye. É estes políticos que temos à volta de nós que veem que há portanto, pobreza aqui em Toronto, há pobreza em qualquer lado do Canadá, em Montreal, Vancouver, todo o lado. E podiam tentar eliminar a pobreza, os homeless, os sem-abrigo, que é qualquer coisa extraordinária. Portanto, isto já chega para o Mark Carney e o Donald Trump. Olha, uma outra coisa boa que eu realmente achei interessante e gostei de ler. A Nigéria, que é um país na África Central, estão os terroristas muçulmanos, okay, da Muslim Terrorists, estão a matar cristãos. O Donald Trump, a semana passada, disse assim, mandou portanto, uma advertência ao governo da Nigéria, mandou uma warning, uma advertência, pensou que é em português, às vezes as palavras falham, desculpem lá. Mas, portanto, avisou o governo da Nigéria de que parassem de matar os cristãos, senão eles iam mandar os soldados para lá e eliminavam os terroristas muçulmanos. Eliminavam-nos terroristas muçulmanos. A Nigéria, o governo diz, não sei de nada. Não sabes de nada. Vocês não sabem o que se passa no vosso próprio país? É quase 50% muçulmanos, 50% cristãos. E há uma série deles, obviamente que isto é só uma série deles, que são na classe de terrorista que estão a matar os cristãos. Portanto, tem havido agora, ultimamente, nos últimos 2, 3 dias, tem havido não se tem ouvido, vá lá, melhor dizendo, que têm matado, têm morto cristãos agora, têm atacado famílias de cristãos. Tem parado. Só havia algo ali, estava a chamar a atenção ao mundo. Mas não é só lá que há, meus amigos, na Somália, Moçambique, tanta coisa. Guerras como eu há pouco acabei de... Guerras para quê? Tentarem dominar o parceiro. Você, se é muçulmano, reza à sua maneira. Reza em casa, vá ao templo, vá àquilo que for. Não venha a ajoelhar aqui onde passam os carros. Não façam isso, por favor. Isso é injusto para quem não é muçulmano. É injusto para a comunidade. É injusto para os habitantes do país. Onde, por exemplo, aqui no Canadá, vejam lá, aqui no Ontário mesmo, os judeus juntaram-se, uma série de judeus juntaram-se para angariarem fundos, fizeram uma festazita para angariarem fundos para ajudar as famílias dos mais necessitados em Israel. Uma série de pessoas jovens, pró-muçulmanos, pró-Hamas, os terroristas, pró-Hamas, foram e atacaram várias pessoas lá dentro do templo. Meus amigos, isto é aqui dentro do Ontário. É aqui dentro de Toronto. Onde a mayor de Toronto, ou seja, a principal lá em brasileiro, a presidenta da Câmara aqui de Toronto, uma senhora chinesa, background chinês, foi um jantar no fim de semana de muçulmanos, género de Brotherhood, Muslim Brotherhood, não é bem Muslim Brotherhood, mas é uma associação de muçulmanos aqui, onde ela disse que o que aconteceu em Palestina foi um genocida. É a obrigação desta mulher mencionar isto. Uma pessoa que tem
muçulmanos, cristãos, católicos, sei lá, hindus, tantas raças, nós temos aqui 100 e tal religiões e raças aqui em Toronto. Esta mulher está a tomar partido de uma parte só, até e o resto. Esta mulher é ignorante, Olivia Chow é ignorante, ainda hoje estavam a criticar também no rádio, em vários rádios. Esta mulher é ignorante, é burra e é estúpida. Isto é um português muito correto. Mais correto que isto não pode ser. Um presidente de uma Câmara, onde tem muitas nacionalidades, não pode nem deve tomar partido por qualquer uma delas. Deve respeitar e guardar respeito, respeitar e guardar respeito novamente para todos eles. E não tomar partido nem chinês, nem muçulmano, nem hindu, nem cristão, nem católico e etc. Esta mulher falhou e estão a pedir a demissão dela. Ela faz com cada uma que realmente deixa uma pessoa a desejar, meus amigos. E reparem que aqui o Toronto é uma cidade com 3 milhões de pessoas. Esta cidade já foi cidade categórica mundialmente. Neste momento, perdeu o lustre que tinha. Já nos últimos 10 anos, esta província de Ontário, aqui a cidade principalmente de Toronto, perdeu o lustre que tinha. É crime todos os dias. Isto é devido às leis federais que são pobres. Um prisioneiro, uma pessoa faz um crime, vai para a cadeia, outro dia está cá fora. Foram 84 juízes apontados pelo Cara Negra, pelo Justin Trudeau. No reinado dele, durante 10 anos, apontou 84 juízes liberais. Liberais. Por isso, o nosso sistema aqui tem que levar uma reviravolta e estes juízes liberais têm que tomar juízo. Isto é mesmo assim, não há outra maneira. É que não vejo outra maneira de classificar o que está a passar aqui no Canadá. Bem, continuemos agora à frente um pouco. Vou falar aqui no Canadá, agora falar um bocadinho aqui no Canadá, e já agora de França primeiro, antes de falar aqui do Canadá. Nós sabemos que o ex-presidente Sarkozy, da França, foi para a cadeia por tentar fazer, fez, durante a campanha, fez, portanto, problemas com as partes económicas. Fez corrupção ali na economia para ajudar a campanha dele. Foi descoberto e agora está 5 anos na cadeia. Alô, França? É assim mesmo é que se faz. O nosso primeiro-ministro, já alguém disse que aquele homem havia de ir à cadeia responder, ou ao julgamento, e responder por 2 coisas. Foram encontradas pelo grupo étnico que foi, portanto, conflito de interesse. 2, ir a passar férias a Bahamas, à ilha privada daquele que morreu agora há pouco tempo, o Mistacana, morreu em Portugal, um muçulmano que tinha influência nos governos mundiais em grande, por isso é que eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Foi injusto o que ele fez. Porquê? Porque o Cana tem contratos do Canadá. Portanto, isso é conflito de interesse. Uma outra coisa, o SNC-Lavalin é uma companhia que, portanto, fazia trafolhices para apanhar outros projetos. Este, alegadamente, fazia corrupção para apanhar outros projetos fora do Canadá. E outras companhias canadianas que o concorriam perdiam. E isto veio aos olhos do governo e foram ao tribunal. E o nosso primeiro-ministro não queria que aquilo fosse a tribunal e pediu a J. Wilson Raybould, que era a attorney, a juíza, portanto, principal do Canadá, para que pusesse aquilo de lado. E ela disse, não, isto é injusto. Está aqui, não se pode pôr isto de lado. Isto tem que ir a tribunal e deixa o tribunal fazer o trabalho deles. E então o nosso Justin Trudeau despediu-a do caucus e a Jane Field também foi embora. 2 senhoras muito inteligentes, doutoradas. 2 senhoras muito inteligentes. Essa, a Julie Wilson Raybould, era a origem indígena. A outra senhora era de Pickering. Pessoas que realmente tinham determinado talento e honestidade e não foram à baila com o Justin Trudeau e ele então despachou-os do caucus. Meus amigos, isto tem que ir a tribunal. Ainda não vai parar aqui, pelo menos assim espero. E o Justin Trudeau, em vez de andar na Califórnia, nem em Paris, a gozar lá com aquela cantora americana,
uma rapariga 13 anos mais nova que ele, que começa a pensar que a consciência lhe roa pela estupidez que ele fez aqui no Canadá. Estava eu a dizer há pouco, o referendum aqui no Canadá fez 30 anos a semana passada. E o que é esse referendo? Era exatamente, eu espero que ainda tenha mais 2 minutos ou 3 para falar, senão que me calem o bico. Mas, entretanto, houve um referendo no Quebec, em 1995. Houve um referendo, em 1900 e tais. Houve 2 referendos aqui no Canadá. O primeiro, perderam. O segundo também perderam. O que é o referendo? Era para ver se o Quebec, a província do Quebec, se tornava independente do Canadá. Foi na altura do Jean Chrétien, 1995, penso eu. 1995, faz agora 30 anos. O aniversário. Houve um referendo e de todos os quebecois que disseram que sim, queriam sair do Canadá, olha que perderam somente por 54 mil votos. O que é que a província do Quebec queria? Queria usar os mesmos militares, queria ter os serviços militares, queria ter tudo o que nós tínhamos. A província do Quebec queria ter leis de imigração e conseguiram ter leis de imigração à maneira deles. Conseguiram outras coisas que qualquer outra província não tem. Mas, entretanto, o Jean Chrétien era o primeiro-ministro na altura, lá conseguiu que não houvesse separação, porque isso era uma grande vergonha no tempo do liberal, haver a separação que o Bloco Quebecois estava a pôr pressão para que se tornassem independentes do Canadá. Faz agora 30 anos, já tinha sido o segundo referendo, mas vá lá. Eu digo uma coisa, meus amigos, por mim, honestamente, podiam se tornar independentes, desde que não usassem a mesma moeda do Canadá. E isso era uma das outras reivindicações que eles queriam, era que ficar com a mesma moeda, a mesma dólar, com o mesmo valor e tudo. Mas houve um grande problema. E esses 54 mil votos que disseram que não queriam a independência do Canadá, foi a maior parte de indígenas. Eles chamam grupos étnicos. Portanto, pessoas que eram verdadeiramente canadianas e de outras nacionalidades, mas principalmente os indígenas. Que os indígenas dizem assim, espera aí, esta terra aqui não é a vossa. Vocês só têm pertencente ao Canadá, aqui esta parte ao pé do mar. Só nós não queremos a independência e o Canadá, nós temos que fazer parte do Canadá. Foram somente 54 mil votos. Senão, hoje a província do Quebec era independente. Quanto a mim, podiam ser independentes. E o Quebec perdeu muito. Quando começou, no tempo do Mr. Bouchard, quando começaram a fazer propaganda de separação, foi quando as grandes companhias de Quebec se mudaram aqui para Toronto. Portanto, o Toronto ganhou com isso, não haja dúvida. Mas o Quebec perdeu. Isto, os políticos podem fazer uma nação ou destruir uma nação. Foi o Mr. Bouchard, do Bloco Quebecois, que é agora um partido, já continua a ser, um partido da oposição em Ottawa. Isso para vos dar uma pequena ideia como é que é a política aqui do Canadá. De maneira que, pronto, o Quebec faz parte do Canadá. O Quebec tem grandes subsídios, não quer usar o óleo e a gasolina, nem o gás daqui do Canadá. Eles usam somente 11%, o resto vem tudo de fora, cuja pegada poluidora é maior quando trazemos um grande navio, um petrolífero carregado de óleo do sul da América, seja da Venezuela, seja da Arábia Saudita. A pegada poluidora é maior ali do que a pegada aqui feita no Canadá. Aqui o Canadá, da maneira que estão a extrair, portanto, a poluição daquilo e o carbono, extraordinário. Uma tecnologia fantástica. Uma outra parte que eu vou só falar mais 2 minutos e depois então acabamos. A captura do carbono que está em grande voga na província de Alberta. A província de Alberta é a província mais rica em óleo no Canadá e em gás natural, o LNG, Liquid Natural Gas. É a província mais rica, é a quarta do mundo, terceira, quarta do mundo, com mais óleo e com mais gás natural.
O Justin Trudeau não quis vender o nosso produto. Ele quer tudo elétrico. A cabeça dele é que havia de ser elétrica. Uns choquezinhos ali para ver se ele endireitava um bocadinho. Não haja dúvida que a parte elétrica, os carros elétricos, pouco a pouco deixa avançar conforme as coisas, porque os grids, mesmo as linhas de alta tensão, não têm capacidade portanto, para alimentar, a carregar aqueles carros todos. Pelo Canadá inteiro, meus amigos. De maneira que, eu estou a ir um bocadinho para a frente e para trás, mas a ideologia é esta. O Canadá tem produto para vender para o mundo inteiro, não tem negociantes que saibam negociar com esse produto. Mesmo o nosso Mark Carney agora, ontem foi o budget day, o orçamento. Olha, uma tristeza. Falou-se de muita coisa e de nada. E depois veio o champanhe, todo contente, a tentar quebrar uma garrafa de champanhe. Vazia, meus amigos, nada lá dentro. Muito pouquinho. E quando os chefes de uma nação atuam desta forma, meus amigos, é o pior que uma nação pode ter. Olhem para Portugal, como Portugal está a sair de tudo. Como Portugal está a desenvolver em muitos aspectos. Como os políticos estão e como os jornalistas, muitos deles estão realmente em cima dos políticos e a saber as realidades atuais. Aqui não, fazem-lhe uma pergunta, deixam-no da mão. Olha, mais outros 150 milhões de dólares desperdiçados para a CBC, uma Canadian Broadcast, uma televisão canadiana, que aquilo é o megafone do Partido Liberal. Mais 151 milhões para ali. Já estão com à volta de 1,5, 1,4 bilhões, 1,4 mil milhões que recebem do Governo Federal. Porque é que eles não hão de ser uma estação de televisão normal como as outras canadianas? Porque alimentar aqueles grandes papa-moscas que ali andam. Aqueles grandes megafones, aqueles grandes speakers do Partido Liberal. Meus amigos, isto tem que levar aqui uma reviravolta e desculpem se vocês estão aborrecidos daquilo que eu estou a dizer, mas isto é a realidade atual aqui do Canadá. E que o Canadá começa a despertar, porque não, em menos de 10 anos está um país que ninguém quer cá viver. Eu, para a semana vou falar porquê. E ontem passei numa escola, aí em Brampton, na cidade onde eu moro, mas eu para a semana vou falar um bocadinho disso, depois vocês vão ver. Meus amigos, por hoje é tudo. Obrigado pelos vídeos do Local 183, o nosso amigo Juliano de Luca, sempre disposto a ajudar. Obrigado pelo tempo que me dá aqui também. Obrigado a vocês todos pelo tempo que tiveram para me aturar, está bem? Adeusinho, até para a semana, se Deus quiser. God bless everyone e Deus abençoe a todos nós. Tchau!